Voltamos, foi bem rápido, ao vivo aqui, o segundo bloco do programa Saúde Master pela querida TV Master. Vão aparecer os indicativos que vocês podem, e o programa daqui a pouco fica para ser compartilhado pela eternidade no endereço TV Master Play. A internet é bem fácil, as pessoas já conhecem, os internautas, é só colocar tvmaster.tv. E agradeço sempre a imensa, realmente imensa audiência de todos que estão aqui nos diversos lares espalhados por toda a Paraíba, no canal 520 da Claro. Eu já tenho ao meu lado o segundo entrevistado, é uma estreia também, que é o doutor João Paulo Casado. Doutor João Paulo, seja bem-vindo pela primeira vez. Realmente temos um assunto muito interessante, de total relevância e utilidade pública. Muito obrigado, doutor. Fábio, eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui, por falar um pouco sobre o nosso serviço e você nos ajudar a difundir esse serviço que é recém-instituído no nosso estado da Paraíba. Doutor João Paulo, doutor, eu já vou dizer, eu sou bem sincero, que fardamento lindo, realmente é incrível, já fiquei com vontade de estudar e também seguir essa profissão. Eu servi exército, viu, doutor? Saí como cabo, foi importante, mas que coisa linda. Explica, por favor, doutor, esses brasões que estão aí para o nosso grande público. Então, Fábio, nós temos aqui o brasão do DOA, né, que é o Departamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Nós temos o brasão do GRAME, que é o Grupo de Resgate Aeromédico do Estado da Paraíba, né, que é a parceria do Corpo de Bombeiros com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Defesa. Foi criado o GRAME, né? Aqui nós temos a identificação do militar, né? O Corpo de Bombeiros, a identificação, a patente e a função. E aqui nós temos a patente, né? A patente e as machadinhas representando o Corpo de Bombeiros. O símbolo da Paraíba e o símbolo do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba. Doutor, realmente assim, belíssimo, né? O trabalho excepcional. Vocês vão notar, foram muitas as perguntas. Sempre lembrando, a gente começa a avisar do programa próximo Saúde Master, geralmente com 10 a 12 dias de antecedência. É por isso que até abril de 2022 a gente já tem entrevistas inéditas programadas. Quer dizer, não saiam nunca daí, não abandonem o Saúde Master, porque o Saúde Master passa a vida inteira pensando em vocês. Doutor João Paulo, quando falamos na aeronave, que é lógico, é uma parceria vitoriosa que salva vidas junto com o governo do estado da Paraíba, as perguntas foram inúmeras. E vamos começar a responder. Outro detalhe que eu quero avisar, e o Gil daqui a pouquinho vai começar a mostrar imagens reais, obviamente, imagens oficiais de resgates. Por exemplo, que o grupo comandado também pelo doutor João Paulo, realizou aqui na Paraíba. Vamos ver a primeira pergunta do que se trata. Vamos ver. Diz assim: a aeronave é vital em muitos casos de transplantes de órgãos. O senhor já passou por essa experiência, Holanda Maria do Bessa. Doutor João Paulo, eu achei muito interessante a colocação. A gente tem falado por algumas vezes aqui no programa Saúde Master sobre a importância dos transplantes de órgãos. E a gente sabe que esse serviço também já foi e está sendo executado através dos profissionais e da aeronave. Qual é a experiência, o que o senhor tem a falar para o grande público nesse sentido? Então, Holanda, nós já tínhamos anteriormente a aeronave uma equipe específica para fazer o transporte desses órgãos captados, né? Então, assim, a gente baseia muito na questão do tempo que esse órgão vai demorar desde a captação até a chegada do paciente receptor. Se o tempo
for atingir um tempo máximo em que a gente, óbvio, vai comprometer a vitalidade desse órgão, a aeronave vai ser acionada para que a gente possa diminuir esse tempo em trazer esse órgão do doador para o paciente receptor, dando assim a maior qualidade de vida e sobre a chance de vida ao paciente que irá receber um órgão. Doutor João Paulo, eu vou ter que perguntar aqui, né? Chegam várias perguntas. O sobrenome do senhor, né? Eu vou repetir, é doutor João Paulo Casado. Aí estão perguntando realmente se o senhor é casado. Eu acho que eu vi nas redes sociais, acho que o senhor é casado, mas o senhor é que vai responder. Então, Fábio, isso é uma polêmica desde pequeno, né? Porque o nome completo é João Paulo Souto Casado. Certo. Então, assim, solto, casado, todo mundo brinca. Mas é casado? Não sou. Não é casado, não. Olha aí, não é casado. Tem algumas perguntas aqui que, obviamente, eu não vou fazer, mas depois eu vou repassar para o doutor. Vamos para uma próxima pergunta, dentro do contexto em salvar vidas com a equipe grandiosa com o uso da aeronave. Vamos ver o que diz. Ultimamente, vimos um resgate aeromédico que socorreu uma idosa após sofrer um infarto. Em que situação a aeronave pode ser usada? É o Batista Lima aqui do centro. Doutor, eu mais uma vez achei muito interessante, o nosso público é demasiadamente inteligente aqui do Saúde Master, e eu li essa reportagem. Depois fiquei sabendo que, obviamente, o senhor participou, junto com uma equipe, de toda essa história. Eu queria que o senhor narrasse esse acontecimento. Eu tenho certeza que o público vai ficar vibrando com esse resgate. E aí, doutor? Então, Fábio, a vibração foi geral, né, dentro da aeronave. Na verdade, quando a gente recebeu esse acionamento, a gente estava num voo de treinamento, porque a gente tinha uma missão para fazer dias depois, que era a repatriação de uma criança que estava em São Paulo, né? E aí a gente estava nessa missão de fazer esse voo de treinamento, porque o voo para São Paulo ele ia demorar um pouco mais, era uma missão mais prolongada, eram 9 horas de voo aproximadamente, e aí a gente teve que fazer toda essa questão do treinamento, e aí a gente estava voando no hospital de Princesa Isabel. E aí, durante o voo, a gente entrou em contato, eu, o médico, com o enfermeiro e o piloto e o copiloto, e a gente avalia toda a situação. Primeiro, a estabilidade hemodinâmica da paciente, eu entrei em contato com o médico da origem, o médico que diagnosticou o infarto, e falei com o piloto se existia condição realmente de fazer esse transporte. E aí a equipe entrou em acordo e disse, não, vamos fazer o transporte. E aí eu entrei em contato com o médico da origem, né, o médico que estava lá em Princesa, dizendo que ele precisava transportar a paciente para um local em que a gente tivesse uma pista de pouso, né? E aí o local mais conveniente para essa recepção da paciente foi o aeroporto de Patos. E aí a gente então foi até Patos e aguardou essa paciente chegar com a ambulância de Princesa até Patos. Quando ela chegou em Patos, a gente reavaliou a estabilidade hemodinâmica e percebeu que realmente a paciente tinha condições de ser transportada e ainda estava em janela terapêutica, né? Então a gente embarcou essa paciente e fez o voo até o Metropolitano, né? Fez até o aeroporto e de lá, numa ambulância, até o Hospital Metropolitano. 10 minutos depois que essa paciente foi recebida do Metropolitano, ela já estava na sala de hemodinâmica, onde foi feito o procedimento, e essa paciente recebeu alta 2 dias depois. 2 dias, né, doutor? Eu tenho algumas imagens aí, eu queria que o Gil, por favor, colocasse, e o doutor, obviamente, vai falar. Eu creio que as primeiras imagens, essa é propriamente a aeronave, não é isso, doutor? Fala um pouco aí dessa aeronave. Essa é a nossa aeronave, né, modelo Piper Saratoga. Essa aeronave ela foi adquirida através da Justiça. Essa aeronave foi apreendida numa operação da Polícia Federal. Ela era utilizada para tráfico de drogas. E aí ela foi apreendida, inicialmente ela foi cedida para o Mato Grosso do Sul e posteriormente ela foi cedida para o estado da Paraíba, né? Então a gente recebeu essa aeronave com o intuito de fazer essa UTI aérea, né? E aí algumas imagens dos nossos voos. Olha que interessante, Gil, essa imagem aí, o público está agora observando, interagindo, realmente uma imagem belíssima. Creio que dá para notar aí equipamentos de primeira linha, não é isso, na aeronave. Fala um pouco, doutor, eu sei
que a opção do senhor, lógico, dentro desse contexto é uma opção puramente médica, mas por muitas vezes o senhor está dentro dessa aeronave do governo do Estado. Não é isso, doutor? Estamos sim, né? Sempre que é acionados no transporte aerométrico, a gente está dentro dessa aeronave. Então, foi feito um investimento muito grande, Fábio, nessa aeronave, para colocar piloto automático, para refazer algumas das estruturas quando a gente recebeu. Ela não tinha a possibilidade de executar voo noturno, pelo fato de não ter o piloto automático ativo. Então, assim, nós não tínhamos o kit aerométrico, essa aeronave veio para que a gente adaptasse essa aeronave para a UTI aérea. Então, foi gasto um investimento para comprar esse kit aerométrico, que existe um kit aerométrico homologado para cada tipo de aeronave, e nós tivemos que adquirir o kit aerométrico da nossa Piper Saratoga. Essa imagem que a gente está vendo aí é justamente o voo noturno. Acredito que tenha sido o voo que eu trouxe a paciente de Patos. Esse voo, né, da paciente. Vamos ver outras imagens, por favor, Gil, aí na sequência aí da aeronave. Eu creio que isso aí é o chamado batismo, não é, doutor? Da aeronave, que é tradicional, né? Dessa aeronave usada nos resgates aqui, numa parceria com o governo do estado da Paraíba. Não é isso, doutor? Perfeito. Essa imagem foi o dia que a gente oficializou o serviço do transporte aerométrico. Foi quando essa aeronave já estava, como a gente costuma dizer, redondinha. Estava pronto para executar o nosso serviço de transporte aerométrico do estado da Paraíba. Doutor João Paulo, uma curiosidade, sei que depende, como o doutor já explicou aqui anteriormente, de várias condições para que ocorra esse resgate com a aeronave. Como é que o senhor tem visto a demanda desse serviço? Então, Fábio, é o seguinte, como é um serviço novo no nosso estado, muitas origens, muitos hospitais de origem, eles não têm noção ainda de como é feito o acionamento, de como pode, qual é o perfil do paciente que vai ser transportado, ser aerotransportado, né? Então, assim, a gente está fazendo toda uma campanha de divulgação. Hoje tivemos reunião com a Secretaria de Saúde do Estado, fechamos o protocolo de acionamento. O protocolo de acionamento vai ser feito através da Central de Regulação do Estado. Então, semana que vem, teremos algumas reuniões com os núcleos internos de regulação dos hospitais de origem, para eles entenderem como é que funciona a questão do acionamento e aí a gente aumentar consideravelmente essa demanda. Hoje ainda, a demanda é um pouco reprimida, né? Nós temos pacientes que precisam ser transportados, mas que a origem não sabe ainda que esse paciente pode fazer uso da UTI aerométrica do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba para que a gente possa trazer com agilidade. O metropolitano já sabe, então o que acontece é o seguinte, às vezes o metropolitano cede a vaga e já deixa o serviço da origem ciente que existe essa possibilidade de fazer o transporte aerométrico desse paciente. Então, a gente está começando a fluir com as demandas, mas acredito que quando a gente fechar bem o protocolo, que todos os órgãos do Estado souberem como funciona o acionamento, como funciona o perfil do paciente, essa demanda vai aumentar muito, muito, muito. E a próxima pergunta está neste sentido, dos equipamentos da aeronave. Vamos ver a próxima pergunta. Diz assim: os equipamentos dentro da aeronave de resgate são avançados. Como estamos neste aspecto em relação a outros estados com o mesmo serviço? Foi a Suzy Marques, da cidade aqui de Souza. Eu achei bem interessante essa pergunta, porque a gente começa a pensar, ou naturalmente a comparar. Qual é a visão do senhor em relação a esse aspecto, doutor? Então, Suzy, a nossa aeronave é extensa para que a gente pudesse adquirir o kit aerométrico. A Secretaria de Saúde do Estado cedeu parte dos materiais de monitorização, ventilador mecânico, monitor cardíaco, cardioversor. Então, assim, a nossa aeronave é uma UTI completa. Nós temos condições de atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Temos a incubadora. Então, assim, a nossa aeronave é uma aeronave completa. E a gente teve uma parceria muito grande com outros estados, por exemplo, Distrito Federal mandou piloto para cá, mandou médico para cá para capacitar a nossa equipe, Rondônia mandou médico, mandou piloto, e todos diziam assim, vocês estão começando agora, mas estão começando há anos-luz, na frente de outros estados que já fazem o serviço de transporte aerométrico, mas não têm nem parte do recurso que vocês têm aqui nessa aeronave de vocês. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso em saber que outros estados têm anos de serviço. E assim, a gente começou agora, mas começou com o pé direito o serviço de transporte aerométrico.
É uma loucura a quantidade de perguntas de pessoas nesse instante apontando a câmera do celular e querendo perguntar. E o doutor vai responder, diz assim: boa noite, primeiramente parabenizo o doutor Casado e toda a equipe pelo trabalho de excelência. Gostaria de saber se há contraindicação de fazer esse resgate aéreo. Quem está perguntando é a Luciana Suassuna, do bairro dos Estados. E aí, doutor? Então, Luciana, é o seguinte, em relação às contraindicações, existem contraindicações relativas e absolutas. A contraindicação absoluta do transporte aeromédico é instabilidade hemodinâmica do paciente. Veja, a gente está falando de um serviço de transporte. A gente pega o paciente na origem, estando dentro de um hospital, para trazer para um outro serviço de hospital. Então, é uma transferência, é um transporte interhospitalar. A gente não está indo buscar o paciente na rua, no local do acidente. A gente está fazendo transporte entre instituições. Então, o paciente tem que estar estável hemodinamicamente. Então, se esse paciente estiver instável, ele não pode vir. Por exemplo, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Agora, ele só pode ser transportado se ele estiver estável com mais de 6 horas de estabilidade. O paciente teve um trauma de tórax, por exemplo, ele tem um pneumotórax, que seria ar na cavidade, nos pulmões, onde deveria ter pulmão, houve uma lesão e tem ar naquele espaço. Aquele paciente, se ele não drenar o tórax, se ele não colocar um dreno para aquele ar sair, a gente não pode transportar. Porque toda vez que a gente sobe a certas alturas, existe lei de gases, né, lei de Bolle-Mariotti e outras leis que a gente utiliza no transporte aeromédico, que os gases eles se dissipam, eles aumentam o volume à medida que a gente sobe e diminui a pressão. Então, você diminui a pressão da atmosfera e o gás tende a se expandir. O que na Terra ele é um pouquinho de gás, lá em cima ele vai se expandir e vai acabar atrapalhando hemodinamicamente esse paciente, prejudicando essa fisiologia, a fisiopatologia do paciente, e a gente, ao invés de ajudar, está causando um dano maior ao paciente. Então, existem contraindicações, sim, relativas e absolutas. Nós já deixamos na Secretaria de Saúde o protocolo do paciente aerotransportável, quais são as contraindicações absolutas, quais são as relativas, e no final de tudo, na dúvida, aciona um médico, a Central de Regulação vai acionar um médico do GRAME, para que a gente possa, em conjunto com o médico da origem, o médico da Secretaria de Saúde... Casado, as perguntas são muitas. Vejam essa que chegou. O nosso público é muito diverso, realmente. São crianças que assistem o Saúde Mais, todas as idades. Diz assim: se o piloto que vem trazendo um paciente grave na aeronave infartar, o médico tem que saber pilotar. É o Tião Filho aqui do bairro de Manaíra. Doutor, é uma curiosidade de qualquer maneira, né? A gente espera que isso nunca aconteça. Mas aí, o médico, eu acho que não há necessidade de também ser piloto. Mas o senhor é quem vai responder. Então, Tião, veja só, tenho muita vontade de um dia aprender a pilotar, mas não, eu não tenho necessidade de saber pilotar, e nós temos 2 pilotos na aeronave. Então, sem falar que, assim, para ser piloto de aeronave, eles têm que manter a saúde em dia. Então, eles, a cada 6 meses, eles fazem um check-up geral do estado de saúde. Ah, doutor, mas acontece que o paciente tem infarto súbito. Tranquilo, entendo, certo? Mas para isso nós temos o copiloto. Nós temos o piloto e o copiloto. Tem sempre um backup de piloto na aeronave, certo? Então, a nossa aeronave são pilotada, ela é pilotada, são 2 pilotos, um piloto e um copiloto. Óbvio, o piloto mais experiente, com mais tempo de pilotagem, né? Tempo na aviação, e o copiloto que está ali, obviamente, para auxiliar em qualquer caso de pane, inclusive na situação em que o piloto ele acabar se sentindo mal. Imagina, se nós, médicos, pudéssemos ou tivéssemos que pilotar, como é que ia ficar o paciente? Aconteceu que o piloto sofreu um incidente, ele infartou, eu estou com um paciente grave, e agora eu vou atender o meu piloto, eu vou atender o nosso paciente, ou eu vou pilotar a aeronave, né? Ficaria meio sem condições de um único ser humano fazer isso. Então, nós temos 2 pilotos na aeronave, e eles se auxiliam nessa questão da aviação. E já que estamos falando em cuidados, nós temos aqui os patrocinadores de excelência, como a Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Está aí a logo da doutora Gabriela Brasileiro, da clínica, e os serviços proporcionados são extraordinários.
A própria doutora Gabriela Brasileira aí, em um dos seus atendimentos de excelência, muitas pessoas têm procurado, né, dependendo da indicação, os chamados fios de sustentação, que obviamente você encontra toda essa especialização na clínica da doutora Gabriela Brasileira. E se o assunto é variado, ligado com as olheiras, nariz, lábios, o bigode chinês, a marionete, os contornos da mandíbula, todos esses tratamentos estéticos avançados você encontra e encontrará na clínica da doutora Gabriela Brasileiro. E aí o local fica ali numa instalação de excelência, que é no Eco Business Center, na sala 212. E para agendar um horário que vai de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 5 da tarde, é só você ir no WhatsApp de número 998 13 3677. Portanto, quando pensamos em estética avançada na Paraíba, é inevitável, doutora Gabriela Brasileiro. Doutor João Paulo, as perguntas são muitas. Vamos à próxima pergunta aí. A curiosidade é total. Já tem pessoas que dizem, pelo amor de Deus, espero que não, mas se acontecer alguma coisa, eu quero que o doutor venha me resgatar pilotando a aeronave. Vamos ver a próxima pergunta. Que tipo de atendimento a UTI aérea realizou ou tem realizado durante a pandemia da Covid? É o Tiago Dutra, do bairro do Bessa. É lógico, doutor, eu pesquiso muito, é uma característica, é um diferencial, na verdade, do programa Saúde Master. E eu vi que durante essa pandemia que ainda estamos, vocês executaram diversos serviços. Por isso que selecionamos essa pergunta. E aí, doutor? Então, Tiago, veja só, o ponto mais importante do transporte aeromédico é a questão do tempo, né? Então, assim, o nosso estado ele está bem guarnecido de UTIs ao longo de João Pessoa até Cajazeiras, de vários pontos onde tem UTI para assistência a paciente Covid. Para fazer o transporte do paciente Covid, é necessário ter uma cápsula, né, específica para o transporte do paciente Covid, que nosso serviço ainda não adquiriu, mas está na iminência de adquirir, né? Então, assim, a gente não executou nenhum transporte Covid ainda na aeronave. A gente fez transporte Covid, sim, em pacientes nas nossas ambulâncias. Mas, como nós temos serviços de UTI Covid específicos espalhados pela região, não aconteceu ainda de a gente ser acionado para trazer um paciente de Cajazeiras para João Pessoa, porque próximo da região dele já tinha uma unidade de referência para que ele pudesse ser internado, né? Então, assim, o tempo de voo ele não iria ganhar tanto, porque se ele está próximo da cidade dele, de ambulância ele vai ser transportado por 20 minutos, 30 minutos que seja. Daqui para Cajazeiras, a ida da aeronave é em torno de 1h20. Se ela tivesse que voltar para cá, seriam 2h40. Ou seja, a gente, em vez de encurtar o tempo, a gente iria prolongar um tempo. Então, o interesse de utilizar a aeronave para o transporte aeromédico é ganhar, diminuir o tempo. Então, e não acrescentar a questão do tempo de atendimento do paciente. Doutor João Paulo, no caso da aeronave, ela fica mais precisamente aqui no hangar do aeroporto, aqui em João Pessoa. Onde é que ela fica? Eu sei que, obviamente, o paciente, né, se desloca, dependendo do caso, ou de ambulância até a aeronave. Alguns casos podem ocorrer, creio, até de helicóptero para a aeronave. Mas aonde fica essa central, vamos dizer assim? Bom, hoje a nossa aeronave está no hangar do Estado, né? Ela está angarada no hangar do Estado, do governo do Estado, no aeroporto Castro Pinto, né? A equipe, nós ficamos no quartel central do Corpo de Bombeiros e no momento do acionamento existe uma viatura específica para que a gente possa levar todo o material para a aeronave, mudar a nomenclatura, mudar a questão da nomenclatura não, desculpa, mudar a questão da conformação, precisa mudar para a incubadora. Então a gente leva esse material, vai mudar a conformação interna dessa aeronave, deixar ela em condições para que a gente possa voar. Uma coisa que a gente precisa saber, que a população precisa saber, Fábio, é que é o seguinte:
nós temos que ter pelo menos 45 minutos de espaço desde o acionamento até a decolagem, por quê? Nós vamos com plano de voo. E para fazer esse plano de voo, você tem que informar com 45 minutos de antecedência à torre de controle. Qual o seu plano de voo? Você não pode informar, eu quero voar daqui a 10 minutos. Você informa a torre que daqui a 40 minutos você vai decolar saindo de aeroporto tal para destino aeroporto tal. Então, assim, às vezes a gente perde um pouco de tempo por causa desse tipo de situação, mas que é pertinente à aviação civil, é uma coisa que a gente não pode burlar, a gente não tem como fazer diferente. É necessário que a gente tenha o acionamento, que a torre de controle saiba, que a torre de controle autorize, para que a gente não tenha nenhum acidente lá em cima. Um regulador, ou seja, na central de regulação, creio que comanda também toda essa logística, não é isso, doutor? Exato. A gente, como eu disse a você anteriormente, a gente teve uma reunião hoje na Secretaria de Saúde para fechar esse protocolo e a central de regulação, ela dominou muito na época da pandemia e ainda domina essa situação do tempo-resposta, de receber a solicitação da origem, confirmar a vaga no destino e fazer esse meio de campo e acionar as ambulâncias do Estado para fazer esse tipo de transporte. A gente vai dar continuidade a esse serviço que a central de regulação já faz, com excelência. Só que agora a gente não vai mais regular só paciente COVID, a gente vai regular todo tipo de paciente. Todo paciente que precisa de um tempo-resposta curto, desde a patologia, do diagnóstico patológico até o tratamento definitivo, precisa de um encurtamento do tempo, a gente vai estar sendo acionado para ver as possibilidades de transporte desse paciente e, se tudo der certo, estável hemodinamicamente, o leito foi separado já na origem, o leito foi separado no destino, está tudo certinho, a documentação do paciente está separada. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que esse paciente ele tem que vir com autorização. Se tiver um parente do paciente, eu tenho que autorizar o transporte. Por quê? Às vezes a gente chegava, algumas vezes da ambulância, eu também trabalhei nas ambulâncias Covid junto à central de regulação, e às vezes a gente chegava e quando o paciente entrava na ambulância para ser transportado, ele dizia, não quero ser transportado. Então é direito do paciente escolher pelo tratamento definitivo dele. Então, essa assinatura desse documento tem que ser previamente ao acionamento da aeronave. Porque imagina, a gente pega a aeronave, vai até o local de destino, de origem, chega na origem e diz, não, eu não quero porque eu tenho medo de voar. Né? Então, toda a documentação, existem anexos, a gente vai passar isso para o núcleo interno de regulação, para que ele entre em contato com a central de regulação, já tem médicos capacitados e treinados dentro da central de regulação para reconhecer o perfil do paciente que vai ser transportado por essa UTI aérea, e aí a gente fechando esse pacote de informações, tendo condições, vamos até a origem e trazer o paciente ao destino com a maior segurança possível. Doutor João Paulo Casado, o que está acontecendo aqui, eu não me impressiono, porque isso é fruto de um trabalho árduo para levar um programa de tamanha qualidade. Mas, doutor, estamos recebendo muitos elogios da forma didática e precisa com que o senhor está repassando as informações. Creio que aqui até da família do senhor, vou citar, diz assim, parabéns ao doutor João Paulo Casado pelos excelentes esclarecimentos. Quem está dizendo isso é a Fátima Casado, do Jardim Oceânia. E aí, doutor? Mãe é mãe, né, Fábio? É mãe, que coisa mãe, né? linda. Obrigado, mãe, muito obrigado. Não, realmente, assim, independente de qualquer coisa, repito, é uma tônica o que está ocorrendo aqui da Saúde Master pela TV Master. Esse resgate com a aeronave é feito em parceria com o SUS ou o governo do estado, porque sofri um acidente e o SAMU passou mais de 1 hora para chegar. É o Ítalo Tibério do Aeroclube. Eu achei interessante também, doutor, em selecionar, é lógico, nós vamos ter um programa, se eu não me engano, em janeiro, que teremos o responsável, o médico responsável pelos serviços do SAMU aqui na bancada que salva vidas. Eu creio que o SAMU, se eu não estou enganado, é ligado à prefeitura, né? No caso aqui, se for em João Pessoa, a prefeitura aqui de João Pessoa. Portanto, a gente vai ter um programa breve também com o SAMU. E aí, doutor? Então, foi o Ítalo, né? O Ítalo. Veja só, Ítalo, como eu disse no início do programa, a gente não vai buscar o paciente no local do atendimento, no local do acidente, no local do sinistro. A gente está, nosso serviço de aeronave de asa fixa, né?
a gente tem a proposta de trazer o paciente de um hospital para um outro hospital para o tratamento definitivo, ou um diagnóstico que precisa ser fechado, ou um tratamento que o paciente precisa ser implementado nesse paciente de forma urgente, mas ele está estável hemodinamicamente. A gente não tira o paciente da cena. Então, no caso, você sofreu um acidente, e aí a gente não tinha como colocar você nesse transporte, porque a gente não vai até o local do acidente. Agora, se você sofreu esse acidente, vamos dizer que esse seu acidente aí fosse em Patos. Você sofreu um acidente em Patos. O SAMU demorou a chegar, mas levou você para o hospital de Patos. O médico de Patos fechou o diagnóstico e percebeu que você precisa de uma intervenção urgente no hospital de trauma da capital. Então, aciona-se sim o transporte aeromédico para que a gente possa trazer você de Patos até João Pessoa num tempo bem menor, desde que haja a necessidade desse tempo curto. Né? A gente tem que entender que nem todos os pacientes que sofrem acidente no interior vão ser transportados via aeromédico. Aqueles pacientes que precisam, por exemplo, paciente com infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, que precisam de um tempo, de uma janela terapêutica, como a gente costuma dizer, que é um tempo necessário para que ele tenha o tratamento definitivo, esses pacientes precisam sim de um transporte aeromédico. Eu quero aproveitar, vou fazer um agradecimento em especial, me lembrei agora, está assistindo, lógico, a produtora, que é a esposa, a Verônica Amorim, nesse momento, e ao lado dela está o irmão dela, certo? O Douglas Amorim. E essa semana ele se submeteu a uma cirurgia cardíaca. E a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Houve uma equipe imensa, mas essa equipe chefiada, eu quero agradecer de coração, ele já esteve aqui e estará em outras oportunidades, porque é um médico acima da média, extraordinário. O cardiologista, o doutor Daniel Magalhães. Doutor Daniel, muito obrigado. Realmente, o senhor é um médico espetacular. Nós temos, assim, trazido um leque de entrevistados aqui que vem com o compromisso de, através da informação, salvar vidas. E o doutor Daniel Magalhães tem isto na sua essência. Muito obrigado, doutor, de coração. Vamos a uma próxima pergunta aí na sequência do programa 130 Saúde Mais, está ao vivo no seu segundo bloco. A aeronave também foi usada no transporte de vacinas. Ainda está funcionando este serviço? É o Reinaldo Paz do Cristo. E aí, doutor? Então, Fábio. Então, Reinaldo, em pouco tempo de atuação na nossa aeronave, nós distribuímos na nossa aeronave mais de 200 mil doses de vacina ao longo do estado. Sim, ainda estamos funcionando com esse serviço, sim. Temos outra aeronave na Casa Militar que também faz essa parte de distribuição de vacina. Mas veja, se aquela aeronave que hoje faz distribuição de vacina não tiver dando de transporte também de vacina, mas não tendo a necessidade, a gente vai dar prioridade à única UTI aeromédica que nós temos no estado para não ocupar com esse serviço de entrega de vacina e, de repente, imagina, a gente está fazendo entrega de vacina em Monteiro, em Patos, Cajazeiras, e acontece uma situação que a gente precisa realmente trazer uma vida para João Pessoa. Né? Então, assim, a gente tem que pesar muito esse tipo de situação, mas, claro, foi necessidade do Estado, a gente precisa levar, a nossa aeronave está, sim, à disposição de toda a região do nosso Estado, para que a gente possa munir os centros de vacina, para que as pessoas possam ser vacinadas em tempo hábil. A próxima pergunta, eu estudei, eu li e eu já sei, mas o público quer saber. Vamos ver aí a próxima pergunta. Qual a autonomia de voo do modelo usado na Paraíba, está o nome aí, creio, do modelo, e ele pode levar 2 pacientes, além da tripulação, é o Golias Uchoa, aqui da torre. Interessante, né? A pergunta, assim, não deixa de ser uma curiosidade. Eu procurei pesquisar, lógico, eu sei da autonomia, mas o senhor é quem vai dizer. E aí, doutor? Então, Fábio, Golias, veja só, a nossa aeronave, o Piper Saratoga, ele tem um espaço reduzido, são 4 bancos, piloto, copiloto, médico e enfermeiro, e um leito, né? Uma maca, para que a gente possa trazer o paciente. Então, essa aeronave, a gente traz um paciente por vez e só o paciente. Né? A gente, infelizmente, não pode transportar, vamos dizer, o parente, o acompanhante desse paciente, por limitação de espaço. Infelizmente, a aeronave da gente não tem um espaço maior para que a gente possa trazer.
Inclusive, a gente fez a repatriação de uma criança de São José do Rio Preto para João Pessoa, e no início, quando a gente entrou em contato com o pessoal de lá para dizer assim, ó, a gente tem aeronave, tem disposição de fazer o transporte, a mãe da criança meio que relutou, disse, eu não vou assinar não o termo de autorização não, porque como é que eu vou ser meu filho? Né? Meu filho vai sem a mãe, e a gente teve que entrar em contato com ela, passar todo um aparato técnico para que ela entendesse que não era falta de vontade nossa, e sim limitação da nossa aeronave, mas que ele ia ser transportado com toda a segurança possível e está aí. O nosso pequeno Pedro Henrique está aí sendo cuidado no Metropolitano, junto da sua mãe e dos seus parentes aqui em João Pessoa. Já tivemos muitas entrevistas e vamos ter outras do mundo animal. E é por isso que eu quero falar e vou falar da Planvet Saúde. É um plano de saúde, lógico, da área VET e que é nacional. E também está ainda continuando a fazer uma promoção sensacional. É essa daí. É 50% de desconto na primeira mensalidade em todos os planos. E na hora que você faz a adesão, já inclui a consulta, o hemograma, o microchip e também todas as ações, porventura, que ocorram de emergência. Na próxima imagem, você vai visualizar o telefone bem fácil. Tem o site também, que é planvetsaude.com.br. O Instagram é Planvet Saúde e o telefone, olha aí, bem fácil, do WhatsApp, o 98887, olha como é fácil, 0101. Portanto, chegou o momento também, além de tudo, da necessidade da proteção do seu animal, do animalzinho de estimação. E, a partir daí, você pode aproveitar essa promoção da Planvet Saúde. Sensacional. Ela é especialmente direcionada ao programa Saúde Master. Portanto, o plano de saúde animal é só ligar para a Planvet Saúde. Eu queria, por favor, que o Gil já emendasse com a próxima pergunta. A gente está quase no final dessa edição de número 130. Diz assim: devem ser muitos os casos na Paraíba que necessitam do serviço da aeronave. Só tem uma, não é pouco, é a Flávia Fontes, lá de Campina Grande, do bairro da Palmeira. E aí, doutor? Então, Flávia, como esse serviço é um serviço instalado dentro do nosso estado, muitos serviços ainda não conhecem o critério de acionamento. Então, ainda nós não temos essa demanda toda para que a gente pense na possibilidade da aquisição de outra aeronave. Mas sim, com certeza, quando esse serviço começar a ser utilizado e quando a população começar a saber que existe esse serviço, que nós temos condições de diminuir o tempo do acionamento até o tratamento definitivo do paciente, melhorando a sobrechance de vida, como aconteceu a senhora do interior, que tinha 100% da sua artéria aorta descendente obstruída e com 2 dias depois estava em casa, na nossa demanda. Porém, muito provavelmente, no curto espaço de tempo, a gente vai ter que precisar de uma aeronave maior aí, se Deus quiser, e a gente pretende atender todo o estado, todo o usuário do SUS, que possa ser transportado via aerométrica, estaremos à disposição para trazer, dando sobrechance de vida e qualidade para esse paciente. Doutor João Paulo Casado. Doutor, nós chegamos no final dessa edição, foi a de número 130, ao vivo aqui do programa Saúde Master, e esse espaço é justamente para as palavras finais. Eu sei que serão de otimismo. Muito obrigado, doutor. Então, Fábio, eu agradeço o convite, agradeço por você me ajudar, nos ajudar a difundir esse serviço de tamanha importância do nosso Estado. Queria agradecer à Secretaria de Saúde do Estado, à Secretaria da Defesa, ao comandante do Corpo de Bombeiros e a toda a equipe que faz esse serviço aerométrico, tanto o GRAME como o DOA, o Departamento de Operações Aéreas. Então, queria agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo seleto e que a gente possa estar utilizando o nosso serviço para estar salvando mais vidas cada dia, com qualidade, com melhor condição de sobrechance de vida e um serviço tão especializado como o nosso. Diga-se de passagem, nós somos o único estado do Nordeste que fazemos esse tipo de serviço.
Muito obrigado, doutor João Paulo. E aqui nós encerramos mais uma edição do programa Saúde Master. Da parte aqui da TV Master como um todo, da produção do programa, nós só temos muito que agradecer a todos os telespectadores. Eu tenho uma sensação, espero que seja a mesma sensação de todos que estão aí, que fizemos mais um programa extraordinário e de grande teor de utilidade pública. Fiquem com Deus e aguardo todos nas próximas edições do programa Saúde Master.